Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por estarmos na sua casa, na sua presença, nessa oportunidade tão sublime que é o aniversário da União de Adolescentes aqui no Templo Central. Quero também, irmãos, neste momento, externar a nossa gratidão ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, pela confiança em nós depositada para estar aqui com os irmãos e, a partir de agora, com a graça de Deus, também poder compartilhar algo que nos veio ao coração. De maneira, irmãos, que eu gostaria de, com a ajuda do Senhor Jesus, a oração de cada um dos irmãos, trazer uma palavra que creio que foi da parte de Deus e que trará edificação, não apenas para quem já serve a Jesus, mas também para aqueles que estão aqui e nunca tiveram a experiência de salvação junto a Cristo, ou quem sabe você, meu amigo, minha amiga, que estão afastados dos caminhos do Senhor. Certamente Deus tem uma palavra para todos nós. E eu gostaria, irmãos, de refletir um pouco nesta noite sobre o tema dessa festividade, que é santificados para ti. E eu poderia dizer que o tema dessa mensagem é santificados para o Senhor. Será que todos nós poderíamos repetir? Digamos todos: santificados para o Senhor. E esse tema, irmãos, está baseado em Levítico capítulo 20, se você puder abrir a sua Bíblia, Levítico capítulo 20 e o versículo de número 26. Era justamente nesse versículo que nós gostaríamos de meditar nesta noite. Levítico capítulo 20, versículo 26, assim diz a palavra do Senhor: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Meus amados irmãos, quero ser o mais objetivo possível nessa reflexão, mas olhando para esse versículo, eu pude enxergar pelo menos 3 verdades principais. Certamente há outras nesse versículo, mas eu gostaria de destacar para esta noite 3 verdades à luz de Levítico capítulo 20, o versículo de número 26. E a primeira verdade que eu gostaria de destacar para a igreja nesta noite, que enxergamos deste versículo, é que Deus é santo. Quantos podem dizer amém por isso? Deus é santo, porque ele diz aqui: eu, o Senhor, sou santo. De forma que o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus da igreja, o nosso Deus, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus para quem nós estamos rendendo este culto nesta noite, ele é um Deus santo. E quando nós pensamos e afirmamos que Deus é santo, nós poderíamos destacar pelo menos 2 aspectos dessa santidade. De forma que nós afirmamos que Deus é santo porque ele está dizendo que é santo. E quando nós pensamos na santidade de Deus, eu penso em pelo menos nesta santidade em 2 aspectos. Em primeiro lugar, Deus é santo porque nele, em Deus, não há pecado. O nosso Deus está absolutamente separado, e esse é o sentido primário da palavra santo, separado, de forma que ele, Deus, está absolutamente separado da iniquidade moral. No seu caráter, no caráter de Deus, não há nenhuma mancha, não há nem mesmo o menor vislumbre de pecado, de injustiça, de maldade, de imperfeição ou de impureza. A sua santidade, a santidade de Deus, é uma santidade infinita e, portanto, é uma santidade indescritível. E me permita dizer, em alguns momentos a Bíblia nos mostra que a revelação e a manifestação dessa santidade chega a ser amedrontadora, porque quando essa santidade é confrontada com a nossa pecaminosidade, não há outro sentimento a não ser um profundo temor. E por que não dizer, porque o temor na Bíblia também pode significar medo, um profundo medo que nos se abate sobre nós diante do confronto, como foi dito aqui por uma das adolescentes, da nossa pecaminosidade com a santidade desse Deus. Até mesmo homens que eram santos de Deus, quando confrontados com a manifestação da santidade divina, tiveram medo. Está escrito, por exemplo, em Hebreus capítulo 12, versículo 21, sobre um dos homens mais santos que pisou a terra, que foi
Moisés, quando ele viu a manifestação da glória de Deus no cume do Monte Sinai, quando ele viu a manifestação da majestade santa e da santidade do Senhor, a Bíblia nos diz, em Hebreus 12, 21, o seguinte: e tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Isso quem disse foi Moisés. Quando Isaías viu o alto e sublime trono de Deus, e ele viu os serafins declarando incessantemente a santidade do Senhor, a Bíblia nos diz que Isaías, diante dessa visão, deu um grito em Isaías 6:5 e disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e mesmo sendo impuro, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. De maneira que nós podemos afirmar que o nosso Deus é santo, porque Ele está absolutamente separado do pecado, nele não há pecado, nele não há o menor vislumbre de pecado. A Bíblia nos diz que a sua santidade é gloriosa. Está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 11: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? A santidade de Deus é gloriosa, mas a santidade de Deus também nos diz a Bíblia que é bela. Está escrito no Salmo 29, o verso 2, o seguinte: dai ao Senhor a glória devido ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. De forma que Deus é santo, porque está totalmente separado do pecado. Ele é a pureza das purezas, o nosso Deus é a santidade das santidades. Será que você poderia dar um brado de glória para esse Deus santo nesta noite? Mas eu disse que há dois aspectos da santidade de Deus. O primeiro é que Deus é santo porque está totalmente separado do pecado. Nunca pecou, não peca e jamais pecará. Mas o segundo aspecto da santidade de Deus é que Deus é santo porque Ele é único. Ele, Deus, está totalmente separado de todas as suas criaturas, e Ele está exaltado sobre todas elas, de maneira que Deus está separado, e por isso Ele é santo em relação a tudo mais que existe na face da terra. Não há ninguém, irmãos, que esteja na categoria de existência de Deus. Ele não é humano, Ele não é angelical, Ele é Deus, e Deus sozinho desde a eternidade. Está escrito em Isaías capítulo 46 e o versículo de número 5 o seguinte: veja o que é que Deus diz: a quem me fareis semelhantes, e com quem me igualareis, e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Não há absolutamente ninguém igual a Deus, não há absolutamente ninguém semelhante ao Senhor. Por isso está escrito em Isaías capítulo 45, versículo 22, e Isaías foi sem dúvida um dos profetas que mais falou sobre a soberania, a grandeza e a majestade de Deus. 45 e 22 de Isaías diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e disse ele, não há outro. De forma que Deus é santo porque não tem pecado, e Deus é santo porque está totalmente separado acima e além de todas as criaturas que existem na terra e nos céus. Se os irmãos entenderam, digam amém. De maneira que essa é a primeira verdade que eu gostaria de destacar à luz de Levítico, capítulo 20, o versículo 26. Deus é santo. Mas a segunda verdade que eu gostaria de destacar em relação a esse versículo é que, além de Deus ser santo, nós, os seus servos, também devemos ser santos. De forma, irmãos, que o que queremos enfatizar, porque todos nós, quando estudamos a palavra de Deus, sabemos que há pelo menos 3 fases da santificação na vida de um ser humano: a santificação inicial, a santificação progressiva depois da conversão e a santificação final, que nós vamos experimentar quando estivermos no céu com o Senhor Jesus. Mas por estarmos em um culto de domingo, e certamente os adolescentes ouviram mensagens específicas sobre santidade para eles, eu gostaria de enfatizar a primeira fase da santificação na vida de uma pessoa, na vida de um ser humano. E para isso, é preciso dizer inicialmente
que o ser humano é mau, que o ser humano é um terrível pecador. É isso que a Bíblia nos mostra. Ele já nasce, seja ele quem for, já nasce com a mancha, com a contaminação, com a sujeira do pecado. Está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23, um texto muito conhecido: porque todos, sem exceção, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Observe que ele está dizendo todos, independente da condição social, independente da condição intelectual, independente da cor da pele, independente do país de origem, todos, absolutamente todos os seres humanos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, também falou dessa verdade, dessa contaminação em relação a todos os seres humanos. Ele disse no Salmo 51, verso 5, o seguinte: sou pecador desde que nasci, nesta versão. Sim, desde que minha mãe me concebeu, que eu sou um pecador. De forma, irmãos, que todos os seres humanos são maus, são terríveis pecadores e estão contaminados, sujos com a mancha do pecado. Do ponto de vista espiritual, o homem é pecador e ele tem uma fortíssima inclinação para o pecado. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, fez uma espécie de raio-x da natureza humana. E o resultado a que ele chegou não poderia ser pior em relação ao ser humano. Está escrito que a sua natureza, a natureza humana, que a Bíblia chama também de carne, ela se inclina diuturnamente, de dia e de noite, para a prostituição, para a impureza, para a lascívia, para a idolatria, para a feitiçaria, para a hostilidade, para as discórdias, para os ciúmes, para os acessos de raiva, para as ambições egoístas, para as dissensões, para as divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes a estes. É o que está lá em Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. Esse é o ser humano, esses somos todos nós ao nascermos e crescermos, absolutamente contaminados e manchados pelo pecado. Por isso, a Bíblia diz que o ser humano, em comparação com a santidade de Deus, está sujo. E a Bíblia usa a expressão que ele é imundo. Está escrito em Isaías capítulo 64, versículo 6, o seguinte: mas todos nós, disse o profeta, somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Queridos irmãos, e você que ainda não é crente, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, à luz desse texto que nós acabamos de citar, Isaías capítulo 64 e versículo 6, a Bíblia nos diz que o ser humano é imundo, que o ser humano está caído, que o ser humano é devorado diuturnamente pelo sentimento de culpa. É o que o escritor aos Hebreus diz: há nesse ser humano uma expectação horrível de juízo de dia e de noite. E por mais que o homem que não se converteu a Cristo tente maquiar essa realidade, tente tomar anestésicos para a sua consciência, mergulhando no pecado, em algum momento do dia, em algum momento da sua vida, quando ele para pensar, quando a sua consciência, que é o juiz que Deus colocou dentro de cada um de nós, funciona, a Bíblia nos diz que há nele um medo, há nele uma expectativa de que se ele morrer dessa forma, ele vai enfrentar o juízo de Deus. E que se Jesus voltar para arrebatar a sua igreja na situação em que ele está, ele ficará para experimentar a ira do Senhor que vai se abater sobre a terra. De maneira que essa é a condição do ser humano. A mancha, a contaminação, a degeneração, a sujeira, a nódoa do pecado no homem é irremovível pelos recursos humanos, porque está escrito no capítulo 64, versículo 6, que nós acabamos de ler, que as nossas justiças eram como trapos da imundícia, de maneira que o homem não pode salvar-se a si mesmo com as boas obras,
nem boas obras de generosidade para ajudar os que necessitam, nem boas obras de religiosidade. Essas boas obras para Deus com vistas à salvação não passam de trapos da imundícia. E a pergunta é: como alguém assim, como um ser humano assim, absolutamente depravado e degenerado, pecador por natureza, atolado no lamaçal fétido da iniquidade, pode ser santo? Como alguém assim pode se santificar? Deixa eu dizer algo aos irmãos. Quando um tecido na antiguidade, um pedaço de pano, era tingido com a tinta carmesim ou escarlata, era impossível remover esse tingimento, que era de um vermelho vivo, e devolver a cor original ao tecido. Uma vez esse tecido tingido pelo escarlate ou pelo carmesim, ele estava para sempre manchado pelo escarlate ou pelo carmesim. Não havia recursos humanos para remover esse tingimento e devolver o estado original desse tecido. Por isso que nós podemos afirmar que assim como o carmesim ou o escarlata num tecido, assim é o pecado na alma humana, no ser do homem, no caráter do homem. É por isso, irmãos, que muitos ímpios dizem que o pecado está incrustado na sua alma, está entranhado, está enraizado. E eles dizem: olha, isso está tão enraizado, tão incrustado na minha vida, que eu não consigo abandonar o pecado, que eu não consigo deixar o pecado, que eu não consigo largar esses vícios, e eu não consigo me imaginar um crente, um cristão, um seguidor de Cristo, porque para mim, a minha alma está tão tingida com essas tintas pecaminosas, que não passa nem na minha mente a possibilidade de eu deixar e abandonar essa vida no erro e no pecado. Mas, para vocês, eu tenho uma notícia maravilhosa e sublime e consoladora, porque em Isaías capítulo 1, versículo número 18, está escrito o seguinte: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aquilo que o homem não pode fazer, o nosso Deus pode fazer. Aquele tingimento cruel, terrível, incrustado, que nada nem ninguém deste mundo consegue tirar, o Deus que é santo, santo e santo, Ele pode tirar, Ele pode remover, Ele pode libertar o homem do poder do pecado. Quem crê assim, levante a mão e dê uma glória para esse Deus maravilhoso. Ainda que o homem esteja totalmente envolvido com as paixões e vícios deste mundo, e eu sei que ao falar isso, Deus está falando para alguns que chegaram aqui, que estão afastados dos caminhos do Senhor, ou que nunca tiveram uma experiência de salvação, e que têm o pecado como estilo de vida, e quem sabe já em outras ocasiões tentou se libertar e não conseguiu. Você por si só jamais conseguirá, mas o Deus que purifica, Ele é santo e santifica. Quem diz amém por isso, irmãos? De forma que, ainda que o homem esteja envolvido com suas paixões e vícios deste mundo, totalmente enlameado pela transgressão, o Senhor pode resgatá-lo e santificá-lo. Está escrito no Salmo 40 e o verso 2, Ele, Deus, me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e Ele pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Ele me tirou do lamaçal do pecado, estava totalmente envolvido, mas Ele foi lá e me resgatou, e me lavou, e me purificou, e me santificou, porque Ele tira o tingimento do pecado, e Ele lava da lama do pecado. Você pode dar uma glória para esse Deus maravilhoso, irmão? Muitos julgam que isso, a santificação do homem, é impossível. Um pecador, um mero ser humano, tão inclinado à maldade, se tornar um santo. Mas a resposta de Jesus é a seguinte, Mateus 19, 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: ao homem é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. Jesus salva o mais vil pecador. Jesus purifica o mais vil pecador. Jesus santifica o mais vil pecador. E Ele se utiliza, sabe de quê? Do seu próprio sangue. Eu quero relembrar a igreja essa verdade consoladora, maravilhosa. O sangue de Jesus tem poder.
Vocês ouviram isso, irmãos? O sangue do meu e do teu Jesus, que foi vertido até a última gota lá no alto do Gólgota, ele tem poder. E isso, irmãos, é motivo de a gente adorar e glorificar a ele, irmãos. Isso é melhor do que prata e ouro, saber que o sangue de Jesus nos purificou e tem poder para purificar o mais vil pecador. Está escrito em 1 de João, capítulo 1, versículo 7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, olha, de todo o pecado. Não tem pecado para o qual o sangue de Jesus não possa purificar e santificar. Se você é o mais vil pecador, saiba que nesta noite Jesus quer te purificar com o sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário, porque o sangue de Jesus tem poder. Eu me lembro do hino da harpa, né, 91. Todos os hinos da harpa são absolutamente belíssimos, mas o hino 91, Nível é a Luz, tem uma estrofe que diz: Jesus, com instância, insistência, humilde roguei, que o sangue perfeito pureza me dê. Agora olha o que ele vai dizer: me lava na fonte, aberta na cruz, rodar minha pureza da nível à luz. Irmãos, quando Jesus deu o brado de vitória lá na cruz do Calvário, aleluias, eu estou sentindo a presença do Jesus que purifica. Eu sei que é um domingo, mas dia de domingo o fogo também está presente na igreja do Senhor. Me lava na fonte aberta na cruz. Quando ele deu o brado de vitória dizendo: em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, se abriu uma fonte de pureza, e o mais vil pecador, o mais enlameado pecador, se ele se arrepender e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, o sangue purifica do alto da cabeça até a planta do pé, e depois Jesus olha para ele como se ele jamais tivesse pecado, porque esse é o evangelho de Cristo, é o evangelho da purificação e da santificação. De maneira que é possível sim um simples mortal, pecador por natureza, inclinado diuturnamente para o mal e para a transgressão, ser absolutamente purificado e santificado, e ele faz isso por meio do seu sacrifício, por meio do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Dá para dizer amém por isso, queridos? Mas em último lugar, além de enxergar nesse versículo 26 a verdade de que Deus é santo, além de enxergar a verdade de que nós devemos ser santos, em terceiro e último lugar, uma vez santificados, uma vez purificados, isso acontece na conversão. Isso acontece naquele marco divisório na nossa vida, o antes e depois de Cristo. Quando a gente, enfim, conscientes do pecado, clama por um Salvador e Ele chega lá, nos salva, nos resgata, nos purifica, nos limpa. A partir de então, nós nos convertemos e passamos a ser propriedade do Senhor. Porque ele disse: eu separei-vos dos povos para serdes meus. O que é que ele está dizendo? É que depois da santificação, nós somos propriedades do Senhor. Nós pertencemos ao nosso Deus. E quando nós, como dissemos, nos convertemos, passamos a ser santos, passamos a pertencer ao Senhor. Nós somos santificados para o Senhor, porque é separado do mundo, do pecado e consagrados a Deus. Quando nós passamos a ser do Senhor e nós somos do Senhor, dá para dizer amém por isso, irmãos? Nós somos do Senhor. Nós nos tornamos os seus herdeiros, porque agora nós somos dele. E há um texto sublime que atesta essa verdade. Nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Uma vez do Senhor, passamos a ser herdeiros do Senhor. E olha que coisa extraordinária, herdeiros de Deus Pai e co-herdeiros com o nosso irmão, Jesus Cristo. E o que é que a gente vai herdar? Como Ele, Deus, é dono de todas as coisas, sabe o que é que os santificados, pelo fato de pertencerem a Ele, vão herdar? Todas as coisas. Nós herdaremos todas as coisas. Está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas. Todas as coisas. Mas é para quem vencer, é para quem perseverar até o fim. E eu vim aqui da parte de Deus para dizer: você vai vencer.
Você pode compartilhar essa verdade sublime para esse irmão, quem sabe não seja uma resposta de Deus, porque ele chegou aqui fraco, desanimado, cansado, triste. Diga somente essa vez, diga para ele: você vai vencer em nome de Jesus. Você vai vencer. Não se vence no começo, nem se vence no meio da trajetória, só se vence no final. E eu e você vamos, debaixo do sangue de Jesus, perseverar até o final dessa jornada. Aleluia. Irmãos, a nossa jornada só termina na porta do céu. Toda a luta do inimigo é para atrapalhar a nossa jornada, é para impedir a gente de chegar no céu, mas ele não vai conseguir, porque maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. E eu encerro dizendo que a herança dos santificados para o Senhor, que são todas as coisas, ela está no céu, ela é eterna e está no céu. Em 1 de Pedro 1,4 está escrito: para uma herança, nós fomos resgatados para uma herança incorruptível, incontaminável, pura, santa, e que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Há uma herança para mim, há uma herança para você. É a herança dos santificados para o Senhor. E eu gostaria de, nesse momento, já devidamente autorizado pelo nosso pastor presidente, fazer um convite enquanto a igreja está orando. É o momento de a igreja orar e interceder. Você que não teve uma experiência de salvação junto a Cristo ainda, ou você que já esteve entre nós, já serviu ao Senhor, já cantou, quem sabe você já pregou, quem sabe você já foi até um ganhador de almas, mas alguma coisa aconteceu e você se afastou, está envolvido, enredado com o pecado, com as sujeiras deste mundo. Há uma fonte aberta aqui nesta noite, que foi aberta na realidade na cruz do Calvário para te purificar de todos os teus pecados, e para que um dia você possa entrar no céu, porque a Bíblia nos diz que no céu só entram os santos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E se você está dizendo: irmão Valber, eu sou essa pessoa que precisa urgentemente de purificação, que precisa urgentemente de santificação, que precisa urgentemente de consagrar minha vida a Deus, eu gostaria, está vindo ali já a primeira pessoa para Jesus. Pode adorar e glorificar e exaltar o Senhor, irmãos. O céu acabou de entrar em festa e o tempo central também. Mas eu gostaria de saber onde estão mais pessoas que querem receber essa purificação do sangue de Jesus, para se tornarem santos ao Senhor nosso Deus. Eu gostaria de que, em nome de Jesus, você se levantasse de onde você está agora e viesse aqui à frente receber a oração da igreja. Venha Cristo. Você precisa urgentemente ser santificado, porque você sabe que na atual condição em que você está, o que aguarda você é um destino muito terrível, sombrio, triste. E a Bíblia nos diz, irmãos, que se você não passar por esse processo de purificação, de santificação, você não poderá ver o Senhor. Onde está, em nome de Jesus, a segunda pessoa? É com você mesmo que Deus está falando. Não endureça o seu coração, se levante e venha aqui à frente. Jesus está cá, Ele está te chamando. Se tem alguém vindo, faça um sinal assim com a mão, por favor, para a gente visualizar você. Tem alguém que está vindo ali, a segunda pessoa para Jesus. Onde está a terceira pessoa que quer ser santificada pelo Senhor, que quer ser purificada pelo Senhor? Talvez o inimigo tenha colocado na tua cabeça, na tua mente, de que para você não tem mais jeito, de que você foi longe demais no pecado e na transgressão, e que Jesus não vai te perdoar. Não é verdade. Se você se arrepender, o sangue de Jesus está vindo ali. Mais uma pessoa para Jesus. Oh, alamandarashude camanácia. Oh, irmão, se tem uma coisa que alegra a minha alma, é ver uma alma, é ver uma vida se rendendo aos pés de Jesus. Venha você também, venha meu amigo, minha amiga. Você não pode sair daqui dessa forma. Quem sabe você é uma ovelha que está ferida, que está perdida e se afastou do aprisco. Olha, não pode passar de hoje. Se aquela ovelha não fosse resgatada naquele momento, ela poderia ser uma vítima de um predador. Ela poderia morrer no frio do deserto. Mas o bom pastor foi lá e colocou a ovelha nos seus ombros e resgatou aquela ovelha.
Não, está vindo ali mais uma vida, é isso? Está vindo aqui mais uma vida para Jesus. Cadê a igreja adorando? Cadê a igreja glorificando? Cadê a igreja intercedendo? Aleluia, glória a Deus. Está vindo ali mais uma vida para Jesus. Há uma fonte aberta na cruz. Venha, Jesus está te chamando. Não resistas à voz do Senhor. Não importa o que você tem andado fazendo. Não importa se você desceu fundo no atoleiro do pecado. Não importa se você está no fundo do poço. Se você está de uma forma que você já desistiu de você mesmo, a sua família já desistiu de você mesmo, o braço da graça vai lá e te resgata. Está vindo ali mais uma vida para Jesus. Aleluia. Oh, irmãos, o Jesus que está salvando pode batizar com o Espírito Santo. O Jesus que está salvando pode curar a enfermidade. Você está enfermo, está enferma, minha irmã, meu irmão, abre a tua boca para glorificar. O Salvador é também o curador. Ele é o sanador. E Ele pode, pelos méritos dele na cruz do Calvário, curar as tuas enfermidades também. Vem em nome de Jesus. Foi renovada, já está falando em línguas estranhas. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Se há alguma coisa te prendendo, que caia por terra agora. Que caia por terra agora. Você sabe que Jesus está falando com você. A sua alma está estremecendo dentro de você. E você sabe que não pode sair daqui dessa forma como você chegou. Jesus está aqui para te santificar. E dessa vez você vai permanecer até o fim. Venha Cristo. Venha Cristo. As cadeias e as amarras que te prendem, elas cairão debaixo do poder do sangue de Jesus. E quem sabe, me permita dar essa palavra, está vindo ali mais uma vida, é isso? É isso, meu amigo, você está vindo para Jesus? Está vindo para Jesus mais uma vida ali. Quem sabe, você era consagrado ao Senhor, vivia uma vida de santificação, vivia, quem sabe, nos círculos de oração, em jejum, em oração, nas vigílias, nas consagrações. Quem sabe você alcançou um nível espiritual muito profundo, mas algo aconteceu e você caiu. E você caiu tão profundo que deixou de se consagrar a Deus para se consagrar ao maligno. Mas nesta noite, está vindo ali mais uma vida ou são as duas? Ele está vindo ali mais uma vida para Jesus, irmãos. Jesus está dizendo, se você se arrepender e crer. Aleluia. Se você se arrepender e crer, eu te purifico com o meu sangue. E eu te uso novamente em minhas mãos. O inimigo não terá mais poder sobre a sua vida, porque ele não tem poder sobre a vida de quem tem marca de sangue na vida. Se levante e venha, porque Jesus está te chamando. Faça como essas muitas vidas que chegaram aqui. Venha ser livre, venha, venha. Se está na galeria desse, venha, venha. Jesus está te chamando. O sangue de Jesus tem poder para te purificar de todo o pecado. Se levante de onde vem, de onde está, e venha aqui à frente. Jesus está cá. Ele chama-te para te purificar e te santificar.